Nesse vídeo eu vou te mostrar que todas as indicações ao Oscar que o filme Pecadores recebeu provam que essa premiação, na verdade, está completamente corrompida e que, se você prestar atenção, sempre foi assim. Por mais que seja a categoria mais famosa, que tenha mais prestígio e mais holofotes da mídia, no final das contas se trata de favoritismo, de ideologias e também de subjetividade. E para rechear o nosso vídeo, eu trouxe aqui alguns trechos desse excelente vídeo que o Cabelo lá do canal Cabelo Verso fez. O link do vídeo completo vai estar aí na descrição porque você precisa assistir a esse conteúdo excelente que o Cabelo produziu. Mas eu trouxe aqui alguns trechos pra gente conversar a respeito, pra eu dar a minha opinião. Mas faça um favor a você mesmo, depois que esse vídeo acabar, corra pra assistir ao vídeo completo, beleza? E além disso, outras fontes que eu também trouxe pra mostrar que sim, o Oscar é uma coisa completamente política e, em certas ocasiões, até mesmo comprada. Nem sempre com dinheiro, mas a questão da influência, de agradar as pessoas certas, de falar das pautas certas. Então vem comigo que esse vídeo tá bem bacana e, claro, né, polêmico. A primeira coisa que eu preciso falar, galera, é que eu gostei sim do filme. Na parte técnica, é inegável que esse filme tem uma qualidade excepcional. As atuações são muito boas, principalmente, é claro, né, do Michael B. Jordan interpretando dois gêmeos, né, e personagens completamente diferentes. A parte musical, a direção, a fotografia, é tudo muito bom no quesito técnico. O que realmente pega nessa questão é a mensagem por trás, ou por vezes escancarada no filme. O que nos faz pensar, né? Será que se esse filme não tivesse essa alegoria, essa metáfora ao racismo, a crítica aos brancos e tudo mais, será que a academia teria prestigiado esse filme com essas 16 indicações? Número esse que inclusive quebrou o recorde de indicações que um filme já teve, passando ali as 14 que outras produções tiveram em anos anteriores. E não só na minha opinião, mas de acordo com os fatos que você analisa, muito provavelmente não. Não! Se esse filme não tivesse essa forte carga ideológica, muito provavelmente o Oscar não iria prestigiar com todas essas indicações. E, claro, né, aposto aqui, esse vídeo está sendo gravado antes do Oscar, com os prêmios que ele vai receber. E antes que você venha me criticar e falar que isso aqui é uma implicância minha por causa do movimento negro, e até mesmo insinuar coisas erradas a meu respeito, fazendo a pesquisa para esse vídeo, eu encontrei esse artigo aqui da Folha de São Paulo de 1999. Eles colocam aqui, né, ó, Shakespeare in Lobby, fazendo uma clara piada e uma crítica com o título Shakespeare in Love, ou Shakespeare Apaixonado, como foi traduzido aqui no Brasil, porque esse Oscar de 99 foi extremamente polêmico. E esse artigo aqui, galera, discorre a respeito das injustiças que aconteceram nesse Oscar, inclusive premiação que até a atriz Fernanda Montenegro estava concorrendo, né, e não ganhou. Perdeu, aliás, pela Gwyneth Paltrow, pelo papel do Shakespeare Apaixonado, sendo apenas uma das polêmicas que esse filme gerou, porque também tinha o Steve Spielberg lá com o Resgate do Soldado Ryan, enfim, esse filme gerou muita polêmica na época, mostrando que sim, tem uma forte carga de subjetividade e de lobby, claro, levando em conta toda a questão da época, né? E pra vocês terem uma noção, esse Oscar foi tão polêmico que até a atriz Gwyneth Paltrow já falou a respeito disso, comentou o que estava acontecendo na época e como que essas votações são feitas, tudo que é considerado e tudo mais. Ela inclusive menciona, né, que acha que há sempre discussões sobre o que as pessoas gostam e não gostam, porque a arte é subjetiva. E eu concordo com ela nesse aspecto. Mas na questão do lobby, que foi criticado aqui por causa do produtor do filme, que fez um marketing agressivo, né, para que ele recebesse não só as indicações, mas também os prêmios, é muito interessante você analisar e ver que quem faz o lobby muda de acordo com a época. Porque a academia de 99 não é mais a academia de 2026. E é claro que é essa academia, essa formação de votantes que decide quem que vai ganhar os prêmios. E se para você esse exemplo que eu dei do Shakespeare in Love, lá de 1999, é um caso muito específico que não serve pra gente julgar o Oscar, tem essa lista que eu trouxe aqui pra vocês da Tech Tudo, que elencou as 10 edições mais polêmicas com os filmes mais polêmicos que levaram prêmios em categorias completamente discutíveis. Então a gente pode estabelecer aqui que a gente está falando de uma premiação que não é imparcial e que, embora nas premiações tenha ali no título melhor filme, melhor edição, melhor direção, melhor fotografia, no final das contas não é sobre o melhor em si, e sim quem cumpre todos esses requisitos que eu já mencionei aqui para vocês. Mas agora especificamente sobre Pecadores, vamos aqui analisar esses trechos lá do vídeo do Cabelo Verso, em que ele expõe que a academia está premiando um filme que aborda certas pautas ideológicas que essa formação atual da academia defende, só que o mais interessante é que ele vai desmentir e mostrar como esse Oscar é completamente corrupto e está aplaudindo mentiras históricas e sociais.
Uma das cenas mais evidentes que retrata essa questão é quando o personagem Delta Slim diz para Sam que o blues não foi forçado ou imposto a eles como aquela religião, que eles trouxeram isso de casa. Meu problema com pecadores não é esse. O meu problema está na falácia de que o cristianismo é para os povos africanos um símbolo de opressão. Tá vendo? Vocês sabem que não só a academia atual, mas a mídia mainstream gosta de falar isso. Você nunca vai ver, por exemplo, eles fazendo um filme que tem ou nas entrelinhas ou de forma escancarada uma crítica ao islamismo. Eles escolhem muito bem a religião, não é nem as religiões que eles vão criticar. Eles escolhem o cristianismo para criticar. Você nunca vai ver, por exemplo, um filme falando mal de certas práticas das religiões de matriz africana. Mas enfim, deixa o meu amigo negro falar, porque segundo as lógicas da própria esquerda, ele tem lugar de fala, não é mesmo? Como foi dito com todas as letras pelo Delta Slim. Porque isso é uma mentira. Coloca mais milho na panela, porque este mistério vai se tocar. África, minha identidade. Olha Só lembrar uma coisa, é que lá em Êxodo nasce um menino chamado Moisés. Lá em Êxodo, né? No Egito. No Egito é aonde? África. Eu também lembro de quando o nosso Messias estava a ser morto porque estavam perseguindo os bebês. O Espírito Santo estava revelando a José, olha, desce em um sítio, onde é que é? Egito. Onde é que é? África. Olha só. Sério, o que você falou me chamou muita atenção. A Bíblia está falando em Apocalipse que Jesus, com seu sangue, ele comprou diferentes povos, línguas e nações. Isso significa que o povo da África, Jesus também comprou. O povo da Europa, Jesus também comprou. O povo da Ásia, Jesus também comprou. Olha lá, parece uma religião opressora isso aqui pra vocês? Parece mesmo? Toma cuidado com o que você vai falar, para não ser racista, hein? Por isso muita gente fala, não, África é terra abandonada, mentira, Jesus me resgatou. Ei. Por isso é que a Bíblia está dizendo que todo joelho se dobra e toda língua confessa. Mistério revelado. Olha só, isso aqui deve fazer esquerdista se coçar, mas deve fazer esquerdista se coçar. E eles só ignoram, tá? E isso aqui não é só um vídeo não, tá? Isso é um dado histórico, social. Só que não serve a narrativa, né? Como o cabelo vai discorrer muito bem. Lembre mais uma vez, hein? O vídeo completo vai estar aí na descrição, hein? Faça um favor a você mesmo e assista. A África se tornou cristã muito antes da colonização europeia. E essa é a deixa para irmos para a segunda parte desse vídeo. Vamos revisitar momentos históricos, entender quando o cristianismo chegou na África, como de fato ocorreu a escravidão e o tráfico negreiro, e também como muitos detalhes são mascarados, ocultados por uma política identitária que é favorecida com o apagamento desses fatos. Tá vendo? Uma política identitária que está nesse filme e que o Oscar vai lá e fica premiando. Porque serve a narrativa deles, fala o que eles querem ouvir. E nessa parte específica aqui do vídeo que eu selecionei pra vocês, ele vai falar da importância do cristianismo na vida do africano. E eu comecei com essa longa defesa aqui em favor da Bíblia, porque os primeiros argumentos que eu vou usar são oriundos da Bíblia. Isso é importante para demonstrar a participação da África no cristianismo e como a África se tornou cristã muito antes da Europa. Inclusive, um dos primeiros homens convertidos ao cristianismo foi o eunuco etíope, um alto oficial da rainha Candace. E eu não tô me referindo àquela menina que sempre tenta dedurar os irmãos cientistas comigo. Eu entendi a referência. Eu me refiro à rainha da Etiópia, a rainha Candace, ainda no primeiro século. O livro de Atos relata que esse homem estava lendo o profeta Isaías quando foi abordado por Filipe, não o apóstolo. O Filipe conhecido como o evangelista, que foi um dos 7 primeiros diáconos do cristianismo. Mas esse evento é um marco histórico, pois é a primeira conversão gentílica africana documentada. Olha só, né? Que religião opressora, né? Que mata negros e tudo mais. E de novo, né? A gente não vai passar pano para os excessos que aconteceram na história em nome de Deus. São vários e várias religiões tiveram esse problema. Mas você colocar nessas caixinhas, né, de uma religião oprimida e uma religião opressora, realmente mostra não só um desconhecimento histórico, mas também, e muito possivelmente, uma falta de caráter, uma desonestidade intelectual. É verdade. De qualquer pensamento de viagem missionária para a Europa. E isso está registrado na Bíblia. Outro nome significativo é de Simeão, o Níger, que também está registrado no livro de Atos. Níger significa negro ou escuro. Esse era provavelmente um africano ou um mestiço. E ele foi um dos líderes da igreja de Antioquia. Isso também durante o primeiro século, contemporâneo aos apóstolos. Inclusive, ele era conhecido de Paulo. E outro líder dessa igreja era Lúcio de Cirene. Cirene ficava onde é atualmente a Líbia, no norte da África. Teólogos e demais estudiosos apontam Lúcio de Cirene como o fundador ou pelo menos o cofundador da igreja de Antioquia, mostrando como o cristianismo não é um sinônimo de opressão para os povos africanos. Então, parece os personagens cristãos que são abordados nos filmes, e especificamente aqui em Pecadores, quando toda essa questão religiosa e dos brancos é abordada, quando coloca todo mundo na mesma caixinha do opressor. Pelo contrário, de que negros estiveram presentes e fizeram parte do nascimento da fé cristã. Mas eu não vou ficar só nos textos bíblicos para aqueles que estão revirando os olhos a cada citação não saírem do vídeo. Se é que ficaram assistindo até aqui, né? Por isso, vamos para outras fontes históricas, pois o cristianismo floresceu na África, sendo berço de uma das igrejas mais importantes do mundo antigo. A igreja copta ortodoxa de Alexandria foi fundada ainda no primeiro século. Como que alguém consegue ir contra essas coisas? É simplesmente mentindo. É simplesmente escolhendo a versão da verdade que eles querem contar. Escolhendo os fatos
que eles querem se ater, justamente para nutrir a narrativa. Antes de qualquer igreja na Europa Ocidental. E ela foi fundada pelo apóstolo Marcos cerca de 42 depois de Cristo. Já no quarto século, a Etiópia mostrou ao mundo como a relação da África e do cristianismo não se devia em nada a colonizadores, pois ela foi o segundo estado cristão da história. Por pouco. Tá vendo? Essa história de que eles foram lá e forçaram uma religião e que houve um processo de aculturação e tudo mais, isso tudo é facilmente refutado quando você tem a vontade, né, e o caráter de ir atrás das fontes históricas. E não pense que é só o Cabelo aqui selecionando algumas coisas. Esse material que ele reuniu é defendido por acadêmicos, por muitas pessoas. É só você ter vontade de querer saber a verdade, né? Não primeiro, já que a Armênia se declarou cristã cerca de 30 anos antes. O que pro mundo antigo isso não é nada, né? Difícil inclusive dizer que a Etiópia tinha conhecimento disso na época. Mas o rei Ezana da Etiópia declarou o cristianismo como a religião oficial do país antes de Roma ter oficializado o cristianismo como a religião oficial do império. Tá vendo? Vocês estão vendo, galera? Mas se pra você que tá assistindo aí isso aqui ainda não é o bastante, fica tranquilo que eu reservei aqui pro final um texto que o meu amigo da Guiné-Bissau, ou seja, um africano, que mora aqui no Brasil há muitos anos, já é meu amigo há muito tempo, um texto que ele escreveu falando sobre essa questão das religiões. Eu guardei pro final porque vai sintetizar tudo isso que o Cabelo tá falando, todos os argumentos que eu tô levantando aqui também, para você entender de uma vez por todas que essas indicações de pecadores não são apenas por causa dos quesitos técnicos, e tem a ver com ideologia, e é por isso que o Oscar não significa mais nada. Está totalmente descredibilizado. Mas agora seguindo para um outro trecho bem importante que eu selecionei pra gente assistir. Mas não me entenda mal, com isso eu não estou querendo dizer que esses fatos tornam os escravagistas europeus ou americanos inocentes dos seus atos. Apesar da escravidão naquele período ser permitida por lei, leis podem estar erradas. E ainda que o próprio continente africano tenha se vendido, como se vendeu. O que eu quero dizer é que não é tão preto no branco como o filme quer fazer parecer. Assim como a própria África também não é completamente vítima, como eu mostrei pra vocês. Ela mesma iniciou o comércio do próprio povo. E eu entendo a revolta que o racismo gera naqueles afetados por ele. Ryan Coogler sofreu racismo, e isso é terrível. Eu sei o que é entrar numa loja de roupas, por exemplo, de shopping, né, e ganhar automaticamente um guarda-costas, já que o segurança da loja começa a te seguir por ela. Tá vendo? É a questão do lugar de fala. É um negro falando. O movimento diz que defende os negros, né? E como que fica então? Vão pegar aqui o Cabelo e falar que ele tá errado, e falar que ele não sabe de nada e chamar ele de burro? Bom, isso aí você pode ser automaticamente caracterizado como um racista segundo as próprias regras do discurso da esquerda. Mas isso não me dá o direito de fazer um revisionismo histórico pra tornar todo branco o vilão, selecionando apenas os pequenos pedaços da história que corroboram com a minha narrativa. Mentir sobre a história, sobre a relação da África com o cristianismo, mas principalmente sobre a escravidão, é conveniente pro viés político dessa galera. Exatamente. E sendo bem sincero aqui, eu curti o filme mais no início, quando quase não tinha nenhum elemento de vampiro, do que quando entrou para essa questão dos vampiros e essa metáfora clara, né, ao cristianismo, ao colonizador branco surgiu. Para mim o filme se perde ali. Aquela ambientação, aquele clima sério, né, de mafiosos e tudo mais, e num plano geral todas as questões do racismo, que é aquela coisa de separar brancos e negros, uma coisa absurda, tudo isso estava deixando o filme mais interessante do que quando entra esses vampiros para representar a questão do racismo, da opressão e tudo mais. Para mim o filme estava mais interessante e estava pegando mais a minha atenção do que quando isso começa a ser retratado. Na minha opinião, poderia ter sido um filme bem mais legal se não caísse nisso. Mas de novo, se não caísse nisso, se abordasse essas questões raciais de uma outra maneira, e não tivesse o elemento fantasioso, que aqui serve como uma metáfora, será que o Oscar iria dar tantos prêmios? Será que o Ryan Coogler não estava ali produzindo um filme bem Oscar bait, porque ele sabe o que a galera quer assistir? A galera da academia aqui, né, que vota, que dá os prêmios. E inclusive no final, que ele chega pra matar a galera da Ku Klux Klan, pra mim ficou completamente jogado. E se você pensar, parece que a gente tem dois filmes diferentes, né? Parece que esse final se encaixa com o início do filme, porque tem o cara vendendo ali a propriedade pra eles, ele já é um cara mais hostil, ele mente falando que a Ku Klux Klan não existe mais, e no final era tudo uma armação pra matá-los. Só que o personagem do Michael B. Jordan é mais esperto que eles e mata. Parece que isso aqui é um filme, e no meio é enfiado uma narrativa de vampiros que, ao meu ver, ficou bem sem graça. E aquela cena lá que o pastorzinho começa a tocar, inclusive uma voz excelente daquele rapaz, daquele ator, e aí começa naquele plano sequência, um monte de gente dançar e invocar, né, summonar os espíritos dançantes de todas as gerações. Mano, que vergonha daquela cena. Eu sei que a academia deve ter ficado arrepiada e amada e tudo mais, mas eu achei brega. E tem um trecho aqui que o Cabelo vai refutar isso. Inclusive ele até analisa um instrumento que um daqueles figurantes ali nessa cena tá tocando. E como serve só para alimentar a narrativa, além de ser completamente vergonhoso. Uma cena que me tirou totalmente da imersão, um negócio sem graça. Mas enfim, né, voltando aqui para esse trecho. Afinal, quem cairia no discurso fogo nos assista se as pessoas tivessem um mínimo de conhecimento histórico? Iriam falar, peraí, não foi seu povo que começou a escravizar seu próprio povo? Vocês vão ter mais também? Você então, entende? Né? De igual modo, como é conveniente pra mídia internacional fazer do caso da Sister Hong, por exemplo,
exemplo, como um homem que se vestia de mulher pra se relacionar com outros homens e criar conteúdo com isso. Mas espera aí, Então. por que a mídia não chama ele de trans, de travesti, de queer, gay ou qualquer um dos outros gêneros inventados? O pessoal coloca os rótulos em quem eles querem e é tudo pra servir aos propósitos ideológicos deles. O motivo é simples. Eles não querem associar um crime com as pautas de ideologia de gênero que eles têm pregado tanto. De igual modo, o movimento negro faz. Na verdade, Assim como o filme faz também, né? Não tem praticamente nenhum branco que presta. A única branca que presta é a Mary, mas é porque ela também é mestiça, né? Nem sei se falar mestiço é politicamente incorreto hoje em dia, mas enfim. O pai dela, se não me engano, era negro, né? E a mãe branca. Aí por causa disso, né? A personagem lá fala que ela é família. Agora o restante dos brancos, nenhum presta. E é interessante você pensar que os negros que são transformados em vampiros automaticamente se tornam vilões. E, seguindo a metáfora que o filme quer passar, são os negros que aceitaram a ideologia dos brancos e assim se tornam inimigos do próprio povo. Olha só que coisa perigosa de você afirmar. Mas enfim, galera, o vídeo completo do cabelo tá aí na descrição pra vocês assistirem, tá bom? Vou deixar aqui na tela final também, fica mais fácil, porque você precisa conferir. O que eu selecionei pro meu react aqui é como se fosse um teaser, pra você ver a qualidade desse conteúdo, da pesquisa que ele fez, de como ele montou esse vídeo, porque tem muita coisa boa aqui, eu não ia conseguir fazer um react completo, que o meu vídeo ia ter 2 horas. Mas como eu falei, se ainda não é suficiente tudo isso que ele falou pra mostrar pra você como existe uma narrativa mentirosa em cima dos cristãos, em cima dos brancos, e uma incitação de raiva e de ódio dos negros contra brancos, e que esses filmes só corroboram com essa narrativa perigosíssima, como se não bastasse tudo isso, conforme prometido, tem aqui o texto do meu amigo Areolino Sá, um africano da Guiné-Bissau, falando sobre a questão da religião. Então, tá aí. Claro que os comentários estão abertos aí para a discussão. Eu sei que é um tema sensível, eu sei que é um tema polêmico, mas as pessoas precisam parar de enxergar o mundo como se fosse tudo preto no branco. E aqui de todos os lados, de todas as ideologias. Porque o ser humano é muito complexo, a história é muito complexa. Esse negócio de você colocar certos grupos e certas pessoas em caixinhas, isso é segregação. Segregação que, segundo esse pessoal aí da mídia mainstream de Hollywood, eles estão tentando lutar. Só que eles nutrem essa separação. Esses filmes mostram essa empreitada de tentar fazer um revisionismo histórico para fomentar a narrativa deles. E isso é muito perigoso. É importante lembrar que em 2025 nós tivemos uma ucraniana morta e o assassino dela falando que tinha matado aquela branquela, e que Charlie Kirk, um ativista político e pacifista, também foi brutalmente assassinado. E a gente sabe que a arte tem esse poder de mexer no seu imaginário. Então é muito importante você estar blindado. Não significa de jeito nenhum que você tem que parar de assistir. Pelo contrário, você tem que assistir, mas saber criticar e analisar e buscar sempre a verdade em relação ao que está sendo falado. Eu quero saber então a sua opinião. O que você achou desses pontos que o Cabelo abordou aqui no vídeo dele? O que você acha também dos meus comentários? O que você pensa a respeito dessas 16 indicações ao Oscar que Pecadores teve? Você também acha que é ideológico? Ou será que você, depois de tudo isso, ainda acredita na historinha de que eles realmente estão premiando os melhores? Escreva aí embaixo que eu quero saber. E não se esqueça de assistir ao vídeo completo do Cabelo falando sobre a verdade do filme Pecadores. Você me agradece depois. E é isso aí. Eu sou o Saulo Ferreira, vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima Conversa de Nerd.